Bom, vamos lá. Chega. Quero saber de José Genuíno. José Genuíno, que alegria te ver. Bom dia, Mauro. Bom dia aos seus interlocutores, aos seus apoiadores, aos seus internautas. Estamos aqui participando desse novo espaço democrático de comunicação, de debate, de esclarecimento. Estou à sua disposição. Agradeço a solidariedade, a sua preocupação, sua e de vários companheiros e companheiras, no momento que eu tive que me afastar devido a uma cirurgia relativamente complexa, mas eu recebi alta médica, agora é só fazer controle periódico. Eu estou ainda num processo de administração moderada da minha capacidade física, mas já estou podendo fazer algumas reuniões presenciais, sem grandes movimentações, e também, principalmente, as lives, que são um instrumento de diálogo, de fazer política, de esclarecimento, nesse momento crucial que o Brasil atravessa e o mundo. Genuíno, muitas saudações a você aqui. Quando você fez a cirurgia, eu registrei aqui para o pessoal, não, quando ficou pública, né? Eu já sabia antes, mas estava aguardando que ela, quando se tornou pública, a gente falou aqui, de fato, uma onda de solidariedade. Genuíno, vou te falar uma coisa. Você é muito querido, muito querido. É impressionante isso, né? Quanto você é admirado e querido, né, pela esquerda brasileira, né? Aqui é um lugar da esquerda, não é, como eu digo, aqui não é um lugar dos progressistas, é um lugar da esquerda. Você é muito querido aqui, né? E os desejos e votos pela sua recuperação foram muito, muito grandes. E eu tô olhando você aqui, tô vendo que você tá bem, cara. Tá com um aspecto ótimo, assim, tá realmente, fico feliz. Fico feliz. É isso, Mauro. Eu agradeço muito o apoio, a solidariedade. E queria estender isso, Mauro, para os dois médicos que me acompanharam no hospital, o doutor Samuel e o doutor Fernando, que foram com suas equipes, além de competentes como médicos, foram muito humanos no apoio, no momento importante que eu passei. Aliás, é a segunda cirurgia. Há 11 anos atrás eu fiz uma cirurgia de aneurisma da aorta e fiz essa agora e estou vencendo para continuar a luta, a mobilização, a militância política. Mas eu quero agradecer a todos Legal. com quem eu me relacionei nesse período. Legal. É o seguinte, você não gosta dessa coisa de... Foram importantes, viu, Mauro? Seus conselhos foram importantes. A gente se conhece há décadas e décadas e foi importante a gente conversar antes e após a cirurgia. Não, foi muito, muito forte, muito, né? Sempre muito bom mesmo. E é o seguinte, né, Genuíno? Você não gosta de encrenca pequena, né? É sempre encrenca grande e impressionante como você supera todas essas encrencas. Muito legal. Tá aqui o Pedro. Um abração para o Pedro Jorge de Freitas, meus velhos camaradas Mauro e Genuíno. Sempre um prazer ouvi-los. Genuíno, então, queria te ouvir. Bom, eu vou colocando aqui, tá? Os votos, muitos votos. O Calerron borrado. O homem parece que está renovado, com a cutis em dia e sorriso no rosto. É isso aí. Essa é uma característica. Nunca. Claro que sempre tem momentos de angústia e tudo, mas essa característica forte do Genuíno, né? O sorriso, o otimismo, né? A ideia da esperança sempre à frente, né? Uma característica muito, muito forte do Genuíno ao longo de todos os anos. Bom, Genuíno, você saiu por um tempo, né? Se ausentou por um tempo, e neste período me parece que as características do governo Lula se aprofundaram muito. Estava comentando mais cedo aqui, né? O Haddad, hoje garoto propaganda do BTG Pactual, né? Esse aprofundamento do arcabouço, as coisas, né, se definiram muito fortemente. Estamos às vésperas de uma reforma ministerial em que o espaço do Centrão, né, vai aumentar, e também de um processo no segundo semestre, né, na virada do primeiro ao segundo semestre, de eleição do novo presidente, novo diretório nacional do PT, em que tudo indica que o Edinho Silva vai para a presidência, né? Ele é que tem o apoio do presidente Lula, do Zé Dirceu e de outras lideranças, do Jacques Wagner, do próprio Rui Costa e tudo, então, enfim, de boa parte da cúpula do partido, né, para um giro à direita
do Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber como é que você analisa e se sente nesse cenário. Em primeiro lugar, Mauro, eu estou militando por uma alternativa à esquerda. Eu chamo isso de um consenso das tendências de esquerda para disputar os rumos do PT, lançando um candidato à presidência contra o candidato da corrente majoritária e uma plataforma que unifique as correntes de esquerda para a gente disputar os rumos do PT. Estou nessa batalha, estou nesses contatos com vários companheiros e companheiras para a gente construir um movimento. Em vez de cada corrente lançar um candidato e uma chapa, o importante é que a gente busque uma unificação política para enfrentar o PED, que é a eleição direta, com força para sinalizar para a base do PT e para a opinião pública petista e para a opinião democrática que há uma alternativa à esquerda. Eu acho que seria muito ruim que essa maioria que está se formando, ela se viabilize e se legitime, porque o que a realidade está mostrando? Para a esquerda derrotar a extrema-direita, ela tem que se diferenciar do centro, não é ir para o centro. Essa é uma questão central. Segundo, ela tem que adotar um programa e uma plataforma que enfrente o rentismo, a tirania fiscal, a viabilização das políticas, os cortes em gastos, que viabilize uma política de defesa da soberania nacional, que recupere a capacidade de investimento produtivo para gerar emprego e renda, que a gente busque um outro modelo. Então, eu acho que é fundamental a esquerda sinalizar este rumo estratégico para o país. O PT tem 45 anos, ele tem muita vitória, muita lição. A minha vida sempre foi nesse partido, desde a sua fundação, que eu me filiei em 80, no PT, e eu estou batalhando para fazer do PT uma inflexão à esquerda e pressionar, cobrar, lutar para que o governo faça um giro à esquerda. O PT tem que conquistar mais autonomia em relação ao governo Lula, o PT tem que ter uma relação mais orgânica com a sociedade, com os movimentos sociais, e o PT tem que construir um polo à esquerda. Na medida em que essa frente ampla está mostrando que vai continuar governando por dentro da ordem, nós que queremos questionar a ordem neoliberal, a ordem fiscal, o ajuste fiscal regressivo, nós que queremos defender a independência do país, nós que queremos enfrentar esse modelo ideológico, político, econômico, social, cultural, ambiental, nós temos que mostrar que a esquerda é protagonista. Nós temos que nos espelhar no exemplo da esquerda francesa, da experiência do México, um pouco a experiência da Colômbia, porque a domesticação e o caminho do PT ao centro é o caminho da derrota. Aliás, a experiência está mostrando isso no mundo inteiro. Então, eu acho que essa disputa é muito importante para os rumos do PT. Eu costumo dizer que 2005 vai ser a disputa mais estratégica sobre os rumos do PT. E a esquerda não pode ir para essa disputa dividida. Nós temos que fazer um consenso com a esquerda para lançar uma espécie de plataforma em relação ao futuro do PT. O que está em jogo é o futuro de um partido que nasceu contra a ordem, se viabilizou questionando a ordem capitalista, e está escrito na lápide dos documentos do PT aquilo: não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. O PT tem que recuperar a sua rebeldia democrática, socialista, e apresentar um outro caminho para a humanidade, para o Brasil. Hoje é muito difícil você atuar sem ligar a questão mundial com a questão nacional, a questão do imperialismo. O imperialismo americano está perdendo o controle do mundo. E ao perder o controle do mundo, ele fica mais violento, mais ousado, mais bárbaro, mais sem cerimônia, e nós estamos vivendo. Então, se domesticar, baixar a cabeça, moderar, é o caminho da derrota. No meu modo de entender, nós temos que nos preparar para disputar 2026 com um giro à esquerda. Temos que recuperar o programa que elegeu o Lula em 2026. Como o Lula está recuperando alguma ação direta na comunicação, e ele devia estar fazendo isso desde o início,
e ele é um bom comunicador, ele devia recuperar a parte importante do programa que o elegeu em 2022, para, nessa inflexão para 2026, fazer esse giro à esquerda. Genuíno, antes de continuar, deixa só eu registrar aqui a camarada Silvana Dunlin, um nome aí da diplomacia brasileira, hoje aposentada, mas que atuou muito à esquerda, né, na diplomacia brasileira. Enésio Rodrigues mandando super sticker. A Clarice chega aqui como nova membro. Nossa, cada pessoa que chega como membro e membro assim, como a Daisy, fundamental para esse projeto, né, de um portal da esquerda brasileira. O Arthur Vinícius, Diálogo e Ação Petista e Corrente do Trabalho, né? São dois movimentos da esquerda petista, né? O Arthur Vinícius chama a atenção aqui. A Renata Jones Manuel é esse candidato. Viva José Genuíno. Mas, Genuíno, deixa eu te colocar uma questão assim, sendo bem delicado e ao mesmo tempo bastante realista. Todos os sinais que o governo e o PT vêm mostrando ao longo dos últimos meses vão no sentido contrário do que você fala, né? O governo vai cada vez mais para o centro, o governo cada vez mais permeável ao capital financeiro, ao agronegócio, né, às mineradoras, tá aí o presidente Lula, né, com a Vale, a indústria do petróleo, e o PT também fazendo esta jornada, né, rumo ao centro, vamos dizer assim, né? É uma jornada à direita rumo ao centro. O que acontece com você e a esquerda do partido se isso se consolida agora durante a eleição da nova direção e o congresso do partido? Em primeiro lugar, nós temos que enfrentar essa tendência que você relata aí. Temos que enfrentar. Temos que polarizar, temos que lutar para dialogar com a base do PT, com os filiados, que é possível outro caminho. Se a gente tiver força na disputa da eleição direta e na nova direção do partido, que envolve a presidência e o diretório nacional, nós temos que estabelecer uma articulação política para pressionar, para exigir, para se relacionar com o governo de outra maneira. Na medida em que está tendente a se consolidar esse giro ao centro, nós temos que consolidar um giro à esquerda, dialogar internamente até a realização da eleição direta, fazer um diálogo com outras forças à esquerda, com os movimentos sociais, com a intelectualidade progressista, para a gente construir uma alternativa social e política forte. Nós não podemos construir algo apenas ser comentarista, apenas dar opiniões. Nós temos que construir algo que tenha força política. Então, nesse momento de crise que se aprofunda e que o PT tinha que assumir uma bandeira à esquerda, mas no conjunto a tendência é o PT ir cada vez mais ao centro, eu sempre digo, o PT não é errado o PT ir ao centro. É correto o PT disputar fatias do centro, como a esquerda fez na França. Você disputa, mas na posição de esquerda, e não ir para o centro. Eu acho que essa disputa vai marcar a preparação para 2026, vai marcar, se o Lula for eleito, vai marcar o governo do Lula 4. O Lula ser eleito ainda é a tendência principal à esquerda, mas a tendência principal à esquerda é dentro de uma visão de centro. E dentro dessa visão de centro, você tem que construir um polo à esquerda. Em vez de ser individualista, em vez de ser personalista, você tem que construir um movimento político e social. Eu acho que possa resgatar a origem do PT, os primeiros anos do PT, a fase heróica do PT, que a gente viveu intensamente, a fase de relação do PT com as disputas políticas das várias campanhas do Lula, nas várias experiências de prefeito, e, ao mesmo tempo, nós temos que atualizar uma plataforma para o PT. Ao disputar os rumos do PT, nós elaboramos uma plataforma que trate a questão da luta democrática, a questão do combate ao modelo da tirania fiscal e do ajuste,
possa combater o imperialismo, que é uma bandeira central hoje na luta da esquerda, que a gente possa reformar e democratizar as instituições do Estado. Daí a situação das Forças Armadas, que não é qualquer coisa, a crise da segurança pública não é qualquer coisa. Nós não podemos simplesmente bater palma para o Judiciário. O Judiciário está cumprindo uma função importante nas investigações e na denúncia, mas nós não podemos só ficar batendo palma e comemorar. Nós temos que fazer pressão política com a bandeira de sem anistia, fazendo pressão política no sentido de mobilizar, de dialogar. Eu acho que essa crise, Mauro, vai exigir uma esquerda mais combativa, mais protagonista. E quando eu falo a esquerda, eu falo a esquerda do PT, que eu acho que a gente tem que se unir na disputa do PET. Estou trabalhando, estou dando essa opinião, e também a esquerda que está fora do PT, que está fora do governo e que está no governo. Nós temos que ver essa frente ampla, ela não pode construir uma amálgama que está todo mundo igual na conciliação. Você tem que construir uma diferenciação, um polo à esquerda, um polo de pressão, de cobrança. Eu acho que esse é o caminho que tem sentido a pressão interna e externa dentro do PT. Se entendi bem, o que você está desenhando é uma ideia de uma frente de esquerda, né? Uma frente da eu defendo uma frente de esquerda, Mauro. Um polo à esquerda. Aliás, a gente devia observar bem a experiência da Frente Ampla no Uruguai, que é chamada Frente Ampla, mas não é essa Frente Ampla como aqui. É uma frente ampla, basicamente, de esquerda e centro-esquerda. Deixa eu fazer uma pergunta direta, mas você também responda conforme o seu conforto. Se consolidar-se esse caminho do PT rumo ao centro, está aí representado a política econômica do governo, Haddad, Edinho, né, essa dinâmica toda, você vê como um horizonte para você uma alternativa fora do PT? Eu não discuto uma alternativa fora do PT. Eu discuto uma alternativa para mudar o PT, para disputar os rumos do PT, para disputar a base petista, os filiados petistas, porque há na base do PT uma cultura de esquerda, uma aspiração socialista. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que caminhar no Brasil para a experiência de frente política de esquerda. Porque se você se dilui, se você cada um por si, se você personaliza muito, se você cria a política de cada um por si, o espetáculo, você não vai construir uma força. O grande desafio nessa crise do neoliberalismo, que se aprofunda agora com o governo Trump, com o avanço da extrema-direita, é você construir força política que tenha energia, que tenha força, que tenha mobilidade. Então, eu vou por esse caminho. Em vez da desorganização, eu quero aglutinar com base num programa à esquerda e com base em compromissos que você vai construindo com legitimidade, com confiança, quebrando arestas, sem querer exercer hegemonia, mas fazendo na base do consenso. E eu acho que essa experiência que nós vamos viver no PT vai ser muito rica. Se a esquerda petista se unifica num candidato e num programa, vai ser uma vitória, coisa que a gente teve dificuldade em outros momentos de realizar. Então, eu estou com essa visão. Quer dizer, eu tenho que construir uma alternativa que se viabilize como força, que sinalize para o país, para a opinião pública, para a sociedade, para os movimentos, que não é apenas uma marcação de posição para registrar. É um compromisso de transformar, de viabilizar uma transformação estrutural. Porque a direita, Mauro, ela está construindo uma estrutura, ela está se estruturando, não é um evento. A extrema-direita não é um evento, nem no Brasil, nem no mundo. É uma estruturação de uma alternativa pró-capitalista, pró-imperialista. E nós temos que construir uma alternativa que seja estruturalmente viável, politicamente, ideologicamente, para que a gente não fique na invisibilidade apenas fazendo declarações. Perfeito. Eu quero, a partir desse tema, entrar em outros espaços contigo e pensar projetos também, Genuíno. O Juan, mas antes colocando alguns comentários e indagações para você.
O Juan César pergunta assim: Genuíno, Haddad é ou não neoliberal, ele e sua agenda? Que visão você tem do Haddad e da política econômica dele? Olha, eu não vou analisar a personalidade do Haddad, eu vou analisar a sua principal obra. Eu acho que o arcabouço fiscal foi uma armadilha que o governo adotou contra o próprio governo. O arcabouço fiscal é uma política neoliberal com pequenos enfeites, porque ao você limitar os investimentos, ao você não enfrentar a tirania fiscal e não enfrentar o rentismo, e essa preocupação com o rentismo e não contrariar o sistema financeiro é uma política que tem concessões ao neoliberalismo. Perfeito. Ó, aí o próprio ajuste fiscal desse final de ano é uma concessão desse porte quando mexe no BCP, quando mexeu no critério de aumentar o salário mínimo, quando mexeu na prestação, na questão do abono, porque na situação que o mundo atravessa e o Brasil, nós não podemos mexer na plataforma de direitos básicos que garante a sobrevivência do povo trabalhador e daquele que foi instruído pela selvageria da acumulação capitalista. Porque essa me parece uma questão, a partir do que o Juan falou e da tua resposta, né, Genuíno, que é assim, o governo Lula, desculpa, visivelmente não está disposto a bancar confrontos, porque são necessários os confrontos, para as reformas estruturais. O governo Lula é um governo de políticas compensatórias, né? Então, o BPC, farmácia popular, abono salarial, agora o pé de meia, todas as políticas compensatórias não mexem com a estrutura do país. O que me parece que é grave é que mesmo essas políticas compensatórias, à luz do arcabouço, à luz dessa lógica fiscalista, também começam a sofrer retrocessos, né? Esse ajuste fiscal regressivo, nós temos que nos contrapor a ele com um ajuste fiscal expansivo. É uma outra visão de investimento, é outra visão de combater os super ricos, é a questão, por exemplo, da isenção do imposto de renda até 5 mil, é a questão de eliminar a restrição ao aumento do salário mínimo, é não mexer nas vinculações constitucionais para saúde e educação. Portanto, eu acho que, além disso, nós temos uma plataforma democrática de punição dos golpistas, de reforma na instituição Forças Armadas, coisa que não está sendo discutida pelo governo. Nós temos que ter uma plataforma de reforma do papel da segurança pública, veja o medo que está criando na população, e nós temos que recuperar o papel do investimento na industrialização do país para gerar emprego de qualidade e sair dessa dependência de exportar produtos primários, olhando só para a balança comercial. Eu acho que é um outro modelo. Agora, eu acho que é importante a gente levar em conta que, além das intenções, existe crise e luta de classe. Nós vamos caminhar num terreno pantanoso, num terreno de atrito, num terreno que não é brincadeira. Você tem a tendência internacional de aprofundamento dessa crise, tanto a crise climática, como a crise da geopolítica, como os fatores de guerra. Nós vamos viver uma crise com esse imperialismo que está perdendo o controle do mundo. Essa crise vai ter interferência na geopolítica latino-americana, portanto, o ambiente não é para a conciliação pelo alto, o ambiente é de crise. E eu acho que a esquerda, se ela for ousada, se ela for protagonista, ela pode pressionar, ela pode enfrentar, ela pode, inclusive, falar que um governo liderado pelo Lula, esse caminho da acomodação é o caminho da derrota, e nós temos que sinalizar que nós queremos ganhar com uma política de enfrentamento. Perfeito. E aí a experiência do México e da França são experiências paradigmáticas, né? Perfeito. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários. Primeiro, um convite para você de um camarada aí da Zona Oeste, inclusive, de São Paulo, onde você mora e tem uma militância. O Daniel Kenzo, grande companheiro. Grande Daniel, meu amigo, vizinho.
É, Um grande vizinho aí. companheiro. Esperamos você para uma atividade na cozinha popular Dona Nega, no Rio Pequeno. Forte abraço. Tá aí o Claro, convite. estarei lá. Eu estou me dedicando, Mauro, a duas atividades centrais: a mobilização popular e ao debate político dentro e fora do PT. Tá aqui. A Sil diz assim: Genuíno, boa recuperação. É óbvio que temos representantes do mercado na direção do partido, como garantia de que o partido estará na coleira das classes dominantes. Espero que alcancem vitória. Estou imaginando que ela está esperando que a esquerda, né, que você alcance vitória contra esta turma. O blindado, concordo com tudo que o José Genuíno falou, mas não construir em torno do PT. 2 décadas já deu o que tinha que dar. Na verdade, são 4 décadas, né? 45 anos. E sim em torno de uma terceira via. O Reinaldo Inácio diz: bom dia, camarada Genuíno e Mauro Lopes. Um tema para abordar no Manhã Brasil em algum momento. Vai ser amanhã, tá? Já estou avisando, Reinaldo. Porque ontem o Seron, secretário do Tesouro, aquele que eu mostrei mais cedo que transformou o culto ao Deus Dinheiro em algo, como previu Walter Benjamin, 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Agora vai poder aplicar em título do governo nesse regime. O Seron, braço direito do Haddad, já disse que é inevitável uma nova mudança da Previdência. Acabei de ver isso aqui, né? E fiquei chocado, de fato. Mas é o que eu disse, né? Esse cara não tem ninguém mais sincero da equipe econômica do que esse Seron. Já anunciou Eles que vai estão, ter... olha, nós vivemos uma época na política que a política estão fazendo sem cerimônia, sem ritual e sem qualquer tipo de escrúpulo. E está chegando em setores da esquerda, entre aspas, ou setores de centro-esquerda. Eu acho que mexer na Previdência, mexer na saúde, mexer na educação, mexer no salário mínimo é a negação do programa de esquerda que não pode negociar a eliminação de direitos sociais. Isso é uma questão chave para a esquerda. A esquerda não pode abrir mão da luta pela igualdade social. A luta pela igualdade social tem que ser irmã gêmea da luta pela liberdade. Aliás, a gente luta pela libertação para ter liberdade. E ter liberdade é ter qualidade de vida, é ter direitos sociais. Portanto, nós não podemos aceitar uma esquerda capturada, domesticada pela lógica do mercado e do ajuste fiscal. Perfeito. Agora, Olha Mauro, aqui, tem uma coisa importante. Eu acho que o PT tem uma história. Eu e vários companheiros fizemos parte dessa história ao longo dos 45 anos. Eu sou o número 7 do diretório aqui do Butantan, conheço bem o Daniel e vários companheiros. Essa história é marcada por muitas vitórias, muitas lições. Nesse momento, a gente tem que tentar resgatar essa história, renovar a elaboração política do PT, os seus métodos de direção. Se o governo vai ao centro, nós temos que nos diferenciar e ter autonomia na relação com o governo. Nós não podemos simplesmente dizer acabou o PT e vamos para outra alternativa. Essa coisa não pode ser jogada assim, ao léu, ao vento. Nós temos que construir algo que tenha consistência, que tenha viabilidade, que nós vamos disputar corações e mentes que ainda estão votando, que estão no PT, que acham que o Lula é a melhor alternativa. Vamos discutir elaborando uma alternativa estratégica para o país. A esquerda não pode deixar de construir essa alternativa. No meu modo de entender, a esquerda ela não pode ser uma esquerda do evento, do personalismo, da moda. Há algum tempo atrás, a moda era a horizontalidade. Há um tempo atrás, a moda era o individualismo, o personalismo. Isso não, nós temos que não ficar no modismo e construir, com base na experiência da esquerda, na experiência do socialista, com base nos ensinamentos do próprio marxismo, uma alternativa de esquerda que tenha consistência. Eu estou muito empolgado com isso. Aliás, o sentido da minha vida é isso, né, Mauro? gente, pelo amor de Deus, acabou a luz aqui, voltou. Pronto, Mauro. Caiu a luz aqui. O pessoal está dizendo que foi o Juan dizendo que foi o Haddad que me derrubou, não foi, não. Acho que foi o Alexandre Silveira, foi energia. Ai, desculpa, Genino, mas voltamos. Eu estava. O pessoal aqui dizendo, Jones, paga a luz do homem. Não, não precisa, eu paguei sim. É o Alexandre Silveira aqui. Genuíno. Então,
estava falando desse horizonte, né, do PT quando caiu. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Ó, vou te fazer mais questões, tá? Depois quero entrar num outro tema contigo ainda, Genuíno. Desculpa, viu? Então, a gente estava falando sobre a questão exatamente da reforma da Previdência, né, que o Reinaldo Inácio tinha mandado aqui. Eu, de fato, não tinha visto essa reportagem que saiu do Seron, dizendo exatamente que haverá uma nova reforma da Previdência. Fiquei chocado com isso, já mandei a reportagem, antes de acabar a luz aqui, para a Denise Gentil, a economista Denise Gentil, uma grande especialista no tema reforma da Previdência, para que a gente traga ela aqui para conversar sobre esse assunto, né? Claro. Uma nova reforma da Previdência seria algo desastroso. E aí depois quer cortar no BPC, vão empurrando as pessoas para fora da Previdência e querem cortar no BPC também. O que eles querem, Mauro, é que a esquerda suje suas mãos e complique a sua credibilidade fazendo o ajuste fiscal neoliberal que eles não fazem. Então, a reforma da Previdência é desconstitucionalizar a dotação orçamentária para a saúde, para a educação. Eles querem aplicar um programa perverso em nome dos interesses do mercado, do capital financeiro. Isso é inaceitável. Eu acho que a esquerda tem que ser muito ousada e muito clara na sua plataforma programática antissistema. Eu acho que é fundamental a gente resistir a essas tentativas que começa falando que é inevitável e começa a apresentar a proposta. Em vez de a gente revogar os aspectos perversos da reforma da Previdência do golpista Michel Temer, a gente quer aprofundar mais ainda. Pois é. Aí eu acho que é inaceitável. Aí a esquerda deixa de ter sentido. Uhum. Sim, exatamente. Genuíno, aqui, ó. Depois do Reinaldo, o Leonardo Lopes. Temos que tirar do PT da gana do poder e do protagonismo da disputa, senão estamos fadados ao desastre. Parem de tentar ressuscitar zumbis. Ciro Gomes 2026. O Leonardo Lopes aqui é um cirista, está sempre aqui com a gente. Valeu, obrigado. Ministério Imaginário. Para o José Genuíno, você considera o arcabouço fiscal um teto de gastos? Boa pergunta. É um teto de gasto com outro nome. É um teto de gasto maquiado. Porque na medida em que você limita os investimentos por parte do poder público, isso é um teto de gasto. Vamos deixar isso claro. É tanto que quando teve os episódios do Rio Grande do Sul, do Pantanal, teve que furar o teto de gasto para poder viabilizar os investimentos lá. É um teto de gasto com outro nome. Aliás, esse teto de gasto que vem da responsabilidade fiscal do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, que o PT foi contra, nós fizemos uma grande concessão programática ao adotar o arcabouço fiscal. Uhum. Perfeito. Genuíno, mais questões aqui. Registro a Cláudia Chigre, chegando como nova membro aqui, muito bem chegada, do Jorge Bonfim. Você considera que o PT perdeu a conexão com a nova realidade do mercado de trabalho precarizado? A respeito disso, o professor Ricardo Antunes, que é o maior especialista nesse tema, né, dos novos formatos do trabalho, virá aqui agora, logo depois do Carnaval. Fala, Genuíno. Olha, o Ricardo Antunes tem contribuições importantes do que ele define como a nova classe trabalhadora. Há uma nova classe trabalhadora que o PT tem que estudar, tem que dialogar a partir da formalização dos direitos dessa nova classe trabalhadora. A classe trabalhadora hoje não é mais aquela que o PT foi fundado nos anos 80. Portanto, nós temos que dialogar e compreender as bandeiras dessa nova classe trabalhadora, no plano dos direitos sociais, no plano das garantias, no plano das reivindicações que envolvem saúde, educação, lazer, cultura, meio ambiente, e envolve, Mauro, uma questão nova. Nós temos que fundir a luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta dos povos originários com a luta antissistema, com a luta contra o sistema que está aí. Em vez de separar, nós temos que unir. Eu acho que são novos desafios que o PT tem que enfrentar agora nesse debate interno.
Eu quero reformar a partir do que nós construímos ao longo dos 45 anos. Nós não podemos simplesmente jogar tudo no ar, jogar tudo fora. Nós temos que separar o joio do trigo para apresentar uma alternativa que possa se viabilizar. Nós não podemos destruir tudo e daí. É isso que o modelo quer. O modelo de dominação ideológica quer que a esquerda fique tonta. Nós não podemos perder o rumo. Perfeito. Legal. José Santana chega aqui como novo membro do canal, muito bem chegado. E o Pedro Figueiredo pergunta: numa eventual reeleição do Lula, você, Genuíno, acredita que o correto seria manter o Haddad na Fazenda? Olha, eu não vou fulanizar quem deve sair ou não do governo. Para mim, a principal reforma do governo tinha que ser no núcleo político que articula no Palácio do Planalto. Eu até advogo com outros companheiros que a gente podia até ter uma espécie de aconselhamento político do presidente Lula nesse momento em que a articulação política está mostrando suas debilidades, está mostrando que o governo é muito incompetente, é um governo muito pulverizado, é um governo que precisa levar uma chacoalhada, no meu modo de entender isso aí. Precisa de uma condução política mais ousada, mais ofensiva. Uhum. Genuíno, queria então pegar um outro tema agora, que acho que tem a ver com esse nosso diálogo aqui, que é a crise, não do PT, a crise do PSOL, que acho que tem características, inclusive, similares à crise do PT, né? Você tem hoje uma hegemonia no PSOL, sob o comando do Guilherme Boulos e dessa corrente lá, Revolução Solidária, que visivelmente está fazendo uma marcha similar a essa da CNB, né? Da tendência dominante do PT, que é rumo ao centro, né? Rumo ao centro. Adesão ao governo, apoio à crítica ao governo, e você tem também, como no PT, uma esquerda, né? Basicamente, a gente, né, para pensar em nomes da bancada, com Glauber Braga, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, Luiz Erundina, né, e alguns outros. Então, você tem também no PSOL um processo. Como é que você vê identidades e diferenças entre a crise do PT e a crise do PSOL? Olha, eu não vou falar sobre a crise do PSOL porque eu não tenho todos os elementos para fazer uma avaliação. Segundo, eu sou modesto porque, diante dos problemas que eu tenho no PT, eu vou me concentrar nas avaliações sobre os problemas do PT. O que eu defendo, Mauro, é que a gente possa estabelecer um diálogo positivo com as forças de esquerda que não estão no PT. Reconheço isso no PSOL, em companheiros e companheiras que eu não vou fulanizar, reconheço isso dos companheiros do PCdoB, em companheiros do PV, em companheiros do segmentos do PSB, próprios segmentos do PDT, e também segmentos que estão dispersos, que estão soltos, a intelectualidade de esquerda, a intelectualidade acadêmica, os movimentos que estão existindo no país. Tem muito movimento social popular no país. Eu acho que a gente devia fazer uma espécie de mesa política, de convergência à esquerda, com todas essas forças, sem ninguém querer mandar e sem ninguém querer hegemonizar, e criar uma relação de confiança, de entendimento, para se legitimar, para se reconquistar confiança e legitimidade política. Esse é o caminho para a gente colocar a esquerda brasileira com protagonismo. Porque esse giro ao centro do PT, da maioria do PT, não é do PT, da maioria do PT e do Lula, isso pode abrir espaço para a gente fazer um movimento popular, social, de massa e de pressão. O Lula, ele tem que ser pressionado, tem que ser cobrado, tem que ser exigido para, por exemplo, qual é o programa que ele vai disputar a reeleição em 2026? Qual é a plataforma desses 2 anos que faltam? Tudo isso, nós temos que fazer a disputa. E essa disputa envolve a articulação de esquerda. Eu acho que nós pecamos em não articular na frente ampla um polo de esquerda, tanto na campanha como após a eleição do Lula em 2022, está entendendo? Porque a tese central, Mauro, nós não vamos derrotar a extrema-direita se bandeando para o centro. Até porque a extrema-direita se compõe com o centro e vice-versa. E se a esquerda se desgasta, quem vai disputar o lugar dela é a direita. Olha aí a Alemanha.
Olha o Biden nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu na Argentina. Uhum. Portanto, a esquerda tem que recuperar o seu protagonismo político, as suas bandeiras, as suas bandeiras antissistema, as suas bandeiras ideológicas, políticas, as suas bandeiras amplas e múltiplas, para dizer que o futuro da humanidade não é o imperialismo, não é o mercado, não é o financismo, não são as big techs, nem os ativos administrados pelos bancos que apenas especulam com as economias dos países dependentes, dos países da periferia. Um camarada, já um pouco na frente da gente, né? Você é um jovem de 70... Você está com 78, né, Genuíno? 79 já. 79 anos. 79. Né? Eu sou um menino de 65, tenho um pouco mais na frente da gente, Milton Temer, né, com 86 aí na luta, né? Erundina mais ainda, né? Tá com 91, né? Continua na luta. O Milton Temer defende que diante dessas crises, né, do PT, do PSOL, que a esquerda desses partidos, e ele fala, ó, serve para todo mundo, se constitua não mais como tendências, como correntes, mas como verdadeiras frações, que ganhem autonomia de ação. Né? Então, é um passo adiante da ideia das correntes ou das tendências, uma fração, efetivamente, que ganhe uma organização própria e uma capacidade de autonomia diante da direção desses partidos, e que a partir disso, engraçado que ele usa a mesma expressão que a sua, tá? Que você comece a desenhar uma frente da esquerda brasileira, da esquerda radical brasileira, e ele sugere que o começo seja uma mesa de conversação, sem, num primeiro momento, qualquer perspectiva orgânica. Mas é isso, né? Se conhecer, se aproximar, tomar iniciativas comuns. Você acha que é um pouco esse caminho aí que mestre Milton Temer apresenta? O caminho que eu estou empenhado é abrir um amplo diálogo, sincero, franco, militante, com as pessoas que são contra o sistema, que são defensores de uma alternativa socialista, que são contra o imperialismo, que defendem uma abordagem democrática das reformas políticas para o país, porque essa é uma questão que não está sendo discutida, Mauro. No nosso sistema institucional, que vem da Constituição de 88, nós estamos vivendo uma bagunça. O Congresso, com esse sistema eleitoral e partidário, governa sem o ônus. O Poder Judiciário tende a assumir um protagonismo, até porque está enfrentando a extrema-direita. E há um esvaziamento do Poder Executivo como chefe de Estado e chefe de governo. Então, há uma bagunça institucional. Eu abordo isso com a minha amiga, companheira Adriana Caldas, no livro Constituinte, Avanços, Resgate e Crise Institucional, que a gente lançou o ano passado. Então, eu acho que a gente tem que botar isso no centro, como a luta anti-imperialista, como a questão social, como a questão da radicalização da democracia. Nós temos que ter uma previsão, nós temos que ter uma construção socialista como alternativa à crise do sistema capitalista. Aí é discutir o futuro da humanidade. Outro futuro é possível, outro sonho é possível. Eu acho que é essa ousadia que eu quero fazer um diálogo. Nós temos que começar por um diálogo franco, sincero, não excludente, que possa convergir sem personalismo, sem factoides, com muita centralidade. Você sabe que ontem o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, agora no STF, teve na PUC numa palestra. Estou falando isso, você me fez lembrar isso por conta dessa ideia que você traz de que a gente vive hoje uma confusão institucional e até constitucional, né? Em que os limites estão caindo e não tem estabelecimento de novos limites. Então ele estava dizendo exatamente isso. Olha, a Constituição prevê que quem elabora e aprova o orçamento é o Congresso. E quem executa o orçamento é o Poder Executivo. Com essa história das emendas, e hoje, quase, acho que 1/4 do orçamento da União é emenda parlamentar. Então ele fala, tem um rompimento com a regra constitucional feita pelo Congresso.
né? Claro. O Congresso não pode executar o orçamento, ele tem que aprovar. Mas agora o Congresso não apenas aprova, o mesmo poder aprova e executa o orçamento. O Flávio Dino falou, isso é totalmente inconstitucional, né? Claro, além de ser inconstitucional, Mauro, é um absurdo querer colocar o semipresidencialismo na pauta do país. Houve um plebiscito. O povo brasileiro, majoritariamente, adotou o presidencialismo. Eu fui derrotado dentro do PT e na sociedade. Hoje eu sou presidencialista, porque eu acho que da América do Sul e América Latina, a viabilidade de mudança é quando o povo elege uma liderança que representa esse programa. E eu acho que não pode haver mudança no sistema de governo sem um plebiscito. O poder emana do povo diretamente, isso é o artigo 1º, parágrafo 1 do artigo da Constituição, isso é claro. Isso é um golpe branco que eles estão querendo buscar fórmulas. É o Congresso governar sem o ônus de ser governo. Esse protagonismo do sistema de justiça, nós temos que aplaudir as medidas corretas, mas não tem ilusão que esse protagonismo acaba fortalecendo a criminalização da política. E na medida em que a política é capturada, aí você vai ter as big techs, você vai ter os administradores de ativos dizendo o que o povo tem que fazer. Então, é uma ditadura burilada, é uma ditadura com outro verniz. Então, essa discussão é muito importante ela ser feita entre os objetivos de uma articulação política à esquerda, que, no meu modo de entender, o golpe de 2016, o governo Bolsonaro, e o fato do governo Lula não ter feito reformas constitucionais, nem defendido, está consolidando um modelo constitucional que, no meu modo de entender, é oligárquico e é autoritário, é uma democracia tutelada e autoritária. Perfeito. Genuíno, a última questão, também para te liberar, acho que está já bastante tempo teu, muito obrigado. E uma última questão aqui interessante, viu? Do Antônio Marcos, que está lhe tratando como Zé. Só trato o Genuíno por Zé, fora do ar trato ele como Zé, quem conhece, quem tem intimidade. Como você vê uma candidatura em 2026 da esquerda radical? Claro, no primeiro turno, né? Como você vê a possibilidade de uma candidatura de esquerda no primeiro turno em 2026? Olha, qual é a prioridade nossa agora? A prioridade nossa é articular uma plataforma, é articular um programa, é construir um caminho para derrotar a extrema-direita que vai se compor ou ela vai ser cooptada pela a velha direita, a direita gourmet. Portanto, eu acho que esse é o objetivo. Se nós começarmos a colocar da frente esse tipo de candidatura da esquerda radical, eu acho que isso, em vez de cumprir esse objetivo, eu acho que é uma precipitação discutir essa questão agora. Primeiro, vamos nos articular. Primeiro, vamos discutir um programa, uma plataforma. Depois, vamos ver com que condições essa disputa vai se realizar agora, nesses 2 anos que faltam, e qual o cenário para 2026. Eu acho que muita água vai passar por baixo da ponte. Nós estamos vivendo uma crise muito profunda no mundo e no Brasil. Nós estamos vivendo um ambiente de imprevisibilidade, de muita surpresa. Eu acho que a esquerda tem que pensar com ousadia, mas com uma certa consistência para não cair em qualquer tipo de onda, de ir pela onda. Nós temos que sair das ondas que aparecem e somem para uma coisa mais consistente, que tenha começo, meio e fim. Perfeito. Legal. Vou terminar com o Sérgio Torres dizendo assim: meus pais tiveram o prazer de receber Genuíno. Tá aí, legal. Quem conhece o Genuíno não esquece. Cara, Genuíno, eu tô muito, muito feliz de ver você desse jeito. Você tá, nossa. Tô achando que você tá melhor do que antes da cirurgia, tá mais desenvolto. Opa, não sabe disso, né, Mauro? A gente busca energias. Você sabe que quando eu fui para a cirurgia, eu fiz uma espécie de emulação subjetiva. Olha, eu vou para essa batalha, eu tenho que vencer, eu já venci outras, eu me impus em vencer esse desafio. E eu aprendi na vida a enfrentar desafios. E para mim é importante, o sentido da minha vida é lutar por causas.
E quando eu luto por causa, eu me animo, eu me alegro, eu me energizo. Portanto, eu queria agradecer muito, Mauro. E eu falo isso para ti porque nós temos uma relação. Quando eu saí da cadeira, que eu dava aula na equipe, você era meu aluno. E eu não esqueço esses momentos que a gente vai construindo relações que não morrem. Agradeço muito, Mauro. Eu agradeço demais você. Você foi meu professor na equipe, continua professor. E, nossa, te admiro demais. Espero logo, logo estar em São Paulo para te abraçar, ou você vir a Valeu. Brasília. Tá? Muito obrigado. Bom, vai virar freguês aqui do Manhã Brasil. Vou te chamar mais vezes, claro, Tá bom, obviamente. Mauro, eu estou à disposição. Vamos conversar Obrigado. depois do carnaval, tá? É isso aí. Abração. Grande abraço.